Está começando mais uma EVD em Casa, isso mesmo. E agora, criança, eu te convido para um momento muito especial, que é o momento de nós falarmos com Deus. E eu te convido agora a fechar os teus olhos e vamos falar com Deus agora? Fechando teus olhos, oremos. Maravilhoso Deus, mais uma vez na tua presença, queremos te agradecer por esse dia. Quero te apresentar cada criança, cada família, Senhor Jesus. Senhor Jesus, toma à frente de tudo. O Senhor venha provendo, Senhor, que eles estão precisando, Senhor Jesus. O Senhor venha com a cura daqueles que estão enfermos, Senhor Jesus. Senhor, chega com providência em nossas vidas, Senhor Jesus. Chega chegando em nossa nação, Senhor Jesus. Chega chegando aquele problema, Senhor, que para nós é impossível, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, eu te faço um pedido muito especial, que tu, ó Deus, venhas fazer presente em nossa aula, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém! Bom dia! Como é bom estar aqui mais uma vez juntinho com vocês, falando de Jesus, isso mesmo. E agora, crianças, eu quero te apresentar o nosso título da lição, isso mesmo. O nosso título da lição, tia vai já colocar aqui, tá certo? Que diz o seguinte, o nosso título da lição hoje diz assim, ó, Jesus é apresentado no templo. Agora a tia vai colocar o cartaz aqui do meu lado. Vamos repetir comigo? Jesus é apresentado no templo. Vamos repetir mais uma vez? Vamos lá? Jesus é apresentado aonde? No templo. Isso mesmo. Agora eu quero que vocês peguem as suas Bíblias e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Por enquanto vocês estão procurando, pedindo ajuda a alguém, tia louva assim, ó. Leia a Bíblia e faça uma oração, faça uma oração, faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração, se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora a Bíblia não lê, diminuirá. E aí, crianças, já acharam? Vamos ler a palavra do Senhor. Quem se conta em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles pensamentos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Tia vai repetir mais uma vez e logo após tia coloca aqui o cartaz, tá certo? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Que diz o seguinte: seja obediente a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Então, tia agora vai colocar aqui o cartaz, tá certo? Vai colocar o cartaz bem aqui do lado. Vamos repetir comigo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Seja obediente a Deus e não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Vamos ler mais uma vez? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Seja obediente a quem? A Deus. E não deixe que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham
quando ainda eram ignorantes. Isso mesmo, criança. No versículo está falando uma palavra maravilhosa, tá certo? Que é a palavra que eu vou deixar para vocês, que é: sejam obedientes. Tá certo, criança? Sejam obedientes. E agora, criança, chegou o momento. Isso mesmo, chegou o momento da história. Vamos prestar bastante atenção na história de hoje. Criança, na lição passada, nós falamos sobre o nascimento de Jesus, não é verdade? Então, vamos lá. Criança, depois do nascimento de Jesus, José e Maria foram ao templo apresentar Jesus, tá certo? Como ordenava a lei. Aqui tá. Tá vendo aqui? José e Maria indo ao templo, tá certo? Foram apresentar Jesus conforme, né, a lei. Criança, todo filho primogênito deve ser consagrado a Deus. O primogênito, criança, é o primeiro filho. E quem é Deus? Criança, Deus, ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que criou o céu, criou o mar, né? Criou a terra, criou os animais, tá certo? E ele criou a mim e criou você. E o nosso Deus, criança, ele é santo. Ele é santo porque ele nunca pecou. E ele te ama com um amor maravilhoso. Porque sua palavra diz, lá em João 3,16, somente a parte A do versículo, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo. Olha só, criança, que amor maravilhoso. Mas, criança, existe uma coisa que nos impede, sabe de quê? Nos impede de chegarmos ao céu. Isso mesmo. Sabe o que é que nos impede de chegarmos ao céu? É o pecado. Pecado, criança, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Como nós brigamos, xingamos com um coleguinha, desobedecemos, tudo isso é pecado. E a sua palavra diz, lá em Salmo 51, 5, diz o seguinte: eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. E a palavra do Senhor diz também lá em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. E a palavra do Senhor também diz, lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Olha só, criança. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha, criança. Eles levaram para ofertar 2 rolinhas. Isso mesmo. Porque era pobre e essa era a oferta mínima, tá certo? Por lei. Em Jerusalém morava Simeão, um homem piedoso, tá certo? Simeão era um homem piedoso, que a Deus prometera que viria o Salvador, tá certo? Ele morava em Jerusalém, ele era um homem piedoso, aquele que Deus prometera que veria o Salvador. E ele foi levado pelo Espírito Santo até o templo no dia em que Jesus foi consagrado. Foi se consagrar, tá certo? E quando ele viu o menino, tomou em seu colo, criança, e começou a glorificar. Olha só, ele pegou o menino, tá certo, no colo e começou a glorificar, porque ele estava vendo quem? O Salvador. Olha só. E Ana, criança, era uma profetisa. Ela tinha 84 anos, que passava os dias no pátio do templo, orando a Deus e adorando a Deus. E ela também viu Jesus. E no momento que ela viu Jesus, criança, ela começou a louvar a Deus e falar a respeito do menino para todos que estavam esperando o libertador de Israel. E assim José e Maria apresentaram o seu filho
em cumprimento à lei de Moisés. A vida de Jesus, olha só, criança, aqui está a profetisa Ana, tá certo? Quando ela viu o menino, né? Então, olha, a vida de Jesus foi permediada pela obediência. Antes de vir ao mundo, ele havia sido oferecido para ser sacrifício pelos nossos pecados. Jesus se fez menor do que Deus, viveu segundo as leis e sobre os homens e a forma obediente, tá certo, criança? Jesus, ele se fez menor do que Deus, viveu segundo as leis do Senhor e a dos homens da forma o quê? Obediente. E quem é Jesus? Como eu falei, criança, Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus. Ele nasceu, ele cresceu, ele curou, transformou vidas, tá certo? E por esse motivo, levaram nosso Jesus, crucificaram, tá certo? Ele foi crucificado, derramou seu sangue por mim e por você. Sabe aonde? Lá na cruz do Calvário. Isso mesmo. A sua palavra diz, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, parte B, diz o seguinte, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Isso mesmo. E lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz o seguinte, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Foi necessário, criança, ele fazer isso por mim e por você. Foi necessário que Jesus teve naquela cruz, derramou seu sangue. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele teve na cruz, ele foi morto, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele não se encontra mais lá. Diz assim, segundo as Escrituras, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz o seguinte, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, criança, não se fez por ser fácil ou por ele ser Deus, mas por amor do Pai, sabendo que as suas ações e testemunhava sobre aquele que enviaria. Obedecer é uma escolha. Desde o Éden foi assim. Se fosse impostar, seria uma obrigação, mas não é obrigado. Deus, criança, ele não quer ter amigo por obrigação, não. Ele não quer que nós sejamos amigos dele sendo obrigado, não. Ele não quer assim, ele não quer isso. Deus quer amigos que amem e aceitem a viver sobre a sua palavra. Aí eu faço uma pergunta, você quer ser amigo de Jesus? É só aceitar a ele como seu Salvador e reconhecer que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não se encontra mais lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. Você quer? A sua palavra diz o seguinte, lá em João 1:12, diz assim, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Você quer? Se você quer, então levanta sua mãozinha e ora assim comigo. Papai do céu, eu sei que sou pecador. E sei que tu morreste na cruz, mas que tu ressuscitaste. Escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu te peço e desde já te agradeço para tudo sempre. Amém. Olha só, criança, em sua palavra diz, lá em João 5:24, diz o seguinte, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrarás em condenação, mas passou da morte para a vida. Olha só que coisa boa.
E eu quero dizer uma coisa para vocês. Você agora que aceitou a Jesus, eu quero dizer uma palavra da parte de Deus, criança, que lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, parte B, ele diz assim para você: olha só, não te deixarei e nem te desampararei. Aleluia. Ele nunca vai te deixar, criança. Ele está aí, sempre eu digo, bem pertinho de você. Nesse exato momento ele está aí bem pertinho de você, olhando por você, zelando por você, aleluia, porque ele não vai te desamparar e nem vai te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obedecermos, porque acreditamos, criança, que ele é a melhor coisa a fazer. Sabedores do que tudo que Deus fez é bom. Confiarmos em seu amor e bondade, porque o amamos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, criança, que você já recebeu esse amigo no seu coração, precisamos fazer algo muito importante para que nós possamos crescer, não somente em tamanho, mas em conhecimento. Como é que eu faço isso, tia? Tia ensina para vocês agora. Vamos lá? Leia a Bíblia. Porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós nos alimentamos. Exatamente. Da mesma forma que nós precisamos comer de manhã, de tarde, de noite, precisamos ler a Bíblia também para nos alimentar o nosso espírito diante de Deus. E o outro passo, criança, é orar. Isso mesmo, orar. Falar com Deus toda hora, todo momento, porque só Ele que pode ouvir nossas orações e responder. Devemos louvar. Sabe por quê? Porque louvar, criança, é elogiar. Isso mesmo. Quando você louva a Deus, você está elogiando a Deus. E também, criança, devemos falar desse amigo maravilhoso que vocês acabaram de aceitar para o seu coleguinha da sua rua, para alguém da sua família, na escola. Isso mesmo. Temos que falar desse amigo maravilhoso, que quando nós ganhamos um presente, nós queremos demonstrar, divulgar para todo mundo aquilo que nós ganhamos. Jesus é da mesma forma. Quando nós recebemos Jesus dentro do nosso coração, nós temos que falar para todo mundo que Jesus, ele é o Salvador das nossas vidas, que só Ele pode resolver os nossos problemas. Porque a palavra do Senhor diz, criança, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a parte A, diz o seguinte, ó: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos continua falando, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, olha só o que ele diz, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você glorifica a Deus com suas ações, sabendo que a desobediência é o quê? Pecado. Isso mesmo. Sabendo que a desobediência é pecado. E quando nós, criança, nos renunciamos à nossa vontade, sabe? Nós agradamos a quem? A Deus. Lembrando que obedecer, criança, é melhor do que sacrificar. Que vocês, criança, possam ficar com essa linda história de hoje. Que o segredo da nossa história é obediência. Que nós devemos ser obedientes. Porque quando nós somos obedientes, nós conseguimos muitas coisas aqui na terra e também no céu. E quando nós somos obedientes, o nosso papai nos dá as coisas, não é verdade? E da mesma forma, é Deus com a gente, se nós somos obedientes. Por isso que tia louvou aquele corinho que diz: obedecer é mais que importante, é prova de amor.
Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Obedecer é mais que importante, é prova de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Que coisa boa, criança. Está terminando mais uma EVD em casa. Que coisa maravilhosa, não é verdade? E agora eu te convido a mais uma vez a fechar os teus olhos e vamos orar, agradecer a Deus por essa aula maravilhosa. Mais uma vez, fechando nossos olhos, oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Senhor ter se feito presente em nosso meio, em nossa aula. Quero te apresentar cada criança, cada família, Senhor Jesus, que irá assistir essa aula, que elas possam entender, Senhor Jesus, que devemos ser obedientes, Papai do Céu. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Fica conosco, Senhor Jesus. Te apresento cada criança em teu nome, Pai. Te agradeço para todo sempre. Amém, criança. A paz do Senhor. Até domingo, assim, se Deus permitir. Pai do Senhor.